E aí pessoal, tudo bem? Rafael Abranches aqui no canal Automotive School. Hoje o assunto é muito interessante na área de motores. Vamos aprender sobre tipos de transmissões. Não na área do câmbio ainda, né? Que isso a gente vai falar mais para frente, mas dentro do motor mesmo. Transmissões por correia dentada, por corrente e por engrenagem. Assunto interessantíssimo aí para quem gosta aí dessa área de motores aí. Tá? Antes da gente começar com o assunto aí, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar aquela força, ativar o sino aí, que motiva o papai aqui a sempre estar fazendo mais vídeos aí para vocês, tá? Bora lá pro conteúdo então? Bom, gente, antes da gente entender sobre tipos de transmissões no motor, a gente tem que entender sobre o comando de válvulas, tá? Então nesse primeiro slide aqui a gente pode ver um comando de válvulas aqui simples, na qual o comando de válvulas ele vai ter vários ressaltos, né, que a gente pode ver aqui, dois desses ressaltos por cilindro. Esses ressaltos eles fazem a abertura e o fechamento de válvulas. Esses ressaltos eles são chamados de cames, né? E quando o eixo comando ele gira, ele empurra a válvula para baixo, e quando ele passa na face onde não tem o ressalto, a válvula está fechada, né? Então, ele que faz a abertura e o fechamento das válvulas de escape e da válvula de admissão. Por exemplo, um veículo 8 válvulas. Geralmente ele tem um comando de válvulas no cabeçote, conhecido como SOHC, né? Comando de válvulas no cabeçote. E por ter 8 válvulas, quer dizer que eu tenho somente um comando desse aqui, né? Com duas válvulas por cilindro, uma válvula de admissão e uma válvula de escape. A gente pode contar aqui, ó, cada came desse aqui representa uma válvula, é uma válvula acionada no caso, né? Então duas por cilindro, né? Ó, 2, 4, 6, 8 válvulas. Né? Então, acertou, miserável! Caracterizando aí um motor de 8 válvulas, conhecido como SOHC, né? Do tipo de acionamento. Porém, o comando de válvulas também pode ter versões de motores que tem dois eixos de comando de válvula, né? E sendo um comando de válvula para válvulas de admissão e o outro comando de válvulas para válvulas de escape. Isso aí é o conhecido 16 válvulas, né? Que aí no caso eu vou ter duas válvulas de admissão e duas válvulas de escape por cilindro. Eu vou ter 4 válvulas por cilindro aí. Então é o famoso 16 válvulas, né? Ou eu posso chamar ele também de DOHC. Né, duas árvores, né, dois comandos de válvula no cabeçote, tá? Então é muito importante essa peça aí para o motor, né? Eu tinha falado dele só lá no comecinho, né, no primeiro vídeo que eu postei, né, sobre o comando de válvula. Só tinha explicado ele ali superficialmente, então agora a gente está detalhando um pouco mais. E o comando de válvulas ele precisa estar em sincronismo com o giro do virabrequim lá embaixo. Por quê? Lá no virabrequim estão presas as bielas e os pistões. E ele precisa estar em sincronismo porque eu vou ter os pistões ligados lá e eu vou ter o movimento alternado. Quando, por exemplo, um pistão ele vai executar o tempo de compressão, eu preciso que as válvulas estejam fechadas para que eu gere a compressão. Porque se tiver alguma válvula aberta, a mistura ar-combustível ou somente ar, esse ar vai escapar. Então eu não vou gerar a compressão necessária. Então para isso é necessário ter um sincronismo, que é conhecido como ponto do motor. O motor está no ponto, significa o quê? Que os 4 tempos estão sendo executados da melhor forma possível e na sequência certa. Por exemplo, o motor 4 cilindros, eu vou ter os tempos de combustão, lembra? Tempo de combustão, que é o terceiro tempo, que é o tempo de trabalho, os outros 3 tempos de processo. Eu vou ter um tempo de combustão sendo executado por vez. Por exemplo, no motor 4 cilindros, a sequência de combustões é um 342 e em alguns motores um 432.
No motor 6 cilindros é 153624, é a sequência de combustões aí nos motores, tá? Então isso precisa estar em sincronismo, né? O virabrequim, o giro do virabrequim precisa estar em sincronismo com o giro do comando de válvulas, que aí seria o chamado ponto do motor. Aí o ponto do motor varia muito de motor para motor, cada motor tem uma característica diferente, tá? Tanto no motor a gasolina quanto no motor diesel, né? Cada um tem uma característica, tá? Se eu for aqui parar aqui para falar, vamos ver o ponto do motor Fire, vamos ver o ponto do motor VHC lá do Celta, cada um tem um ponto diferente, né? Talvez motores da mesma linha de veículos, por exemplo, motores de veículos GM da mesma geração, o ponto do motor seja basicamente o mesmo, de um detalhe ou outro, mas de marca ou para outra marca de veículo possa mudar bastante, beleza? Então entendemos aqui a função do comando de válvulas, né, que é acionar aí o acionamento das válvulas. Vamos avançar um pouquinho aqui no conteúdo. Esse aqui, ó, é um exemplo daquele que eu comentei, do duplo comando no cabeçote, tá? Conhecido também como o DOHC. Aqui podemos observar que eu tenho os cames aqui, um came de admissão e outro de escape. No posicionamento aqui exemplificado na foto, as duas válvulas estão fechadas porque o came está no giro, não está passando o ressalto, né, para abrir a válvula. Quando esse came girar e passar esse ressalto aqui na parte de baixo, ele vai empurrar essa mola para baixo aqui, fazendo a abertura da válvula, né? Aí vai ocorrer aí a admissão do ar e combustível aí para dentro do cilindro. Na válvula de escape vai abrir para poder expulsar os gases, tá? E o comando de válvula, ele faz o acionamento aonde? É direto na válvula? Não. Ele faz o acionamento nessa peça aqui, ó, chamada tucho, tá? Nesse tipo de motor aqui eu tenho tucho. O comando de válvula, o came, ele faz acionamento em cima do tucho, e o tucho ele envolve aqui a mola da válvula, tá? E faz o acionamento. Rafael, mas qual que é a função do tucho? O tucho ele tem uma função importantíssima. Atualmente nos motores de linha leve, o tucho ele é hidráulico, que controla, de acordo com que o comando vai girando. Se eu não tivesse um tucho hidráulico, eu ia ter o desgaste dessa peça e com o tempo geraria uma folga. Nos motores com tucho hidráulico tem esse desgaste, né? Com o tempo eu tenho que fazer a manutenção, porém eu não gero folga, porque de acordo com o desgaste do tucho, o tucho ele vai carregando de óleo e vai preenchendo essa folga com o tempo. Motores das antigas, né, aqueles motores AP antigos da década de 90, não era tucho hidráulico, ele era tucho mecânico, ele tinha uma pastilha no ponto superior aqui onde faz o contato com o came. Então de tempos em tempos essa válvula ficava com uma folga aqui na parte de cima e eu tinha que fazer o pastilhamento. Motos de alta cilindrada é assim até hoje, né? Fazer o pastilhamento aí dos tuchos para poder regular as válvulas. Motores diesel de linha pesada também, regulagem de válvulas. Motores Honda ainda é regulagem de válvula, tá? Porque também existe uma outra característica aí que eu vou explicar a seguir. Ok? Bom, avançando aqui, eu tenho uma transmissão aqui por correia, tá? Que a gente tem a maior massa hoje de veículos leves é transmissão por correia. Então nós temos aqui a engrenagem do virabrequim, tá? Aqui embaixo. Geralmente a correia ela gira outros componentes também. Ela não somente liga o virabrequim ao comando de válvula. Geralmente ela gira uma bomba d'água, gira uma bomba de óleo, depende do motor, tá? Nesse caso do exemplo aqui, nós podemos observar que sai aqui a força motriz parte do virabrequim e gira aqui bomba de óleo. Aí esse do meio aqui ele é um esticador, um tensionador da correia, e depois ele faz a ligação aqui com o comando de válvula.
Então reparem na distância, né, do comando de válvulas para o virabrequim. Eu tenho uma certa distância aí. E eu preciso ter o sincronismo desses dois pontos, né? Então o ponto do motor ele é o sincronismo entre o comando de válvulas e o virabrequim. Tá? Correia dentada. Geralmente o intervalo de manutenção comparado com a corrente e com a engrenagem, que eu vou explicar daqui a pouco, o intervalo de manutenção é um pouco menor no caso, desculpa. Por quê? A correia é um pouco mais frágil, né, então requer, né, uma manutenção mais periódica. Ah, Rafael, mas por que surgiu a correia dentada? Porque motores movidos a corrente às vezes dá problema de barulho, né? A corrente ficar roncando e tal. Então eles fizeram algo com o intuito de fazer um motor mais silencioso. Porém, eu tive esse decréscimo aí de qualidade, né? Então eu tenho que fazer uma manutenção mais periódica. Bom, esse aqui ó, também uma transmissão por correia, porém com um comando de válvulas duplo, um famoso 16 válvulas. Aqui eu tenho os dois tensionadores da correia. Aqui vocês podem ver também que a correia dentada ela gira a bomba d'água. Aqui eu tenho um outro tensionador, esse aqui é o tensionador regulável, né, onde eu posso ajustar a tensão da correia. E aqui embaixo o virabrequim, tá? Só um detalhe, pessoal, para quem não assimilou. O ponto do motor é somente em virabrequim e comando de válvulas. Esses outros itens aqui aonde passa a correia dentada, eles não têm sincronismo. Eles só precisam girar. A bomba d'água ela só precisa girar para poder bombear o líquido de arrefecimento no sistema de arrefecimento. Não precisa de ter ponto, né? Ponto de sincronismo. O ponto de sincronismo é somente entre comando e virabrequim, ok? Avançando um pouco aqui, esse aqui é um motor com transmissão por corrente. Vocês podem observar aí que a característica não muda muito da correia dentada, né? A disposição aqui das peças. A distância do virabrequim para o comando de válvula também continua basicamente a mesma. Porém, eu tenho um componente que é bem mais durável do que a correia dentada. Por quê? Vocês podem ver aqui, ó, que aqui tem uma tampa, que essa tampa vai ser montada aqui na frente da corrente. E essa corrente ela é lubrificada pelo próprio óleo do motor. Então, é um item, um componente que tem uma quilometragem muito maior do que a correia dentada. Eu, preferencialmente, se fosse para me escolher correia dentada ou corrente, eu preferiria a corrente, né? Porque ela tem a manutenção, o intervalo de manutenção dela é bem maior. Eu não vou me atentar aqui, qual que é o intervalo de manutenção de uma corrente e de uma correia. Eu não vou me atentar aqui porque existem variedades de motores com correia e corrente. Se eu for cravar aqui uma quilometragem, eu posso estar sendo injusto com as outras que não respeitam a quilometragem que eu falar aqui, né? Então estou só explicando o conceito para vocês entenderem, ok? Bom, avançando um pouco aqui, eu tenho aqui a tecnologia OHV, que também é por corrente, porém, olha que detalhe interessante. O comando de válvulas ele é instalado no bloco do motor. Então eu reduzi a distância do comando de válvulas para o virabrequim. Então eu não tenho aquela distância gigantesca igual nos motores mais comuns aí do comando de válvulas para o virabrequim. Eu tenho uma distância menor. Rafael, como é que faz o relacionamento das válvulas? Nesse caso eu tenho um mecanismo de varetas e balancins. Motores diesel de ônibus, caminhão, muitos funcionam dessa forma, não com corrente, mas com a vareta e o balancim, né? Que a vareta é essa aqui, ó, tá apontada aqui. O tucho, ele é próximo aqui do câmbio de acionamento. Aqui em cima eu tenho o balancim, que ele nada mais nada menos faz um movimento de alavanca, na qual a vareta empurra o balancim para cima e na outra ponta ele faz o acionamento da válvula para baixo, tá?
Motores diesel, muitos nessa configuração. Opala, aqueles Opalas antigão lá, eles também funcionam dessa forma, tá? Onde que está o ponto de sincronismo? Não muda com relação ao que eu havia falado antes. O ponto de sincronismo ainda é entre comando de válvulas e o virabrequim, tá? Então nesse caso aqui, essas duas engrenagens aqui, elas têm um ponto de sincronismo. Não posso montá-las de qualquer jeito, tá? Avançando um pouco mais, transmissão por engrenagem. Esse aí, quem conhece mais de carro leve, dificilmente já viu uma disposição dessa de montagem aqui. Esse é de um motor pesado, de um veículo pesado, né? Um caminhão, um ônibus. Esse aí é um motor X12, tá? Equipados aí MWM, veículos MWM. Tá? Então, aí existe uma transmissão, né? Que não é nem correia, nem corrente, tá? Mas vamos identificar aqui os componentes. Aqui nós temos o virabrequim. Essa engrenagem aqui é somente uma engrenagem auxiliar para poder unir o virabrequim ao comando de válvulas, que é essa engrenagem aqui. Então, eu tenho o ponto do motor nessas duas engrenagens. A engrenagem do virabrequim e essa aqui que é do comando de válvulas. Comando de válvula é igual aquele que eu mostrei no slide anterior. Comando de válvula no bloco. Essa engrenagem somente para unir essas duas. E para girar essas aqui também, que é chamada bomba injetora. Esse aqui é um motor antigo, tá? Movido a bomba injetora ainda. Que sistema de alimentação de combustível, eu vou entrar no detalhe em um outro vídeo, tá? Numa outra oportunidade. Esse componente aqui é bomba de óleo e aqui bomba d'água, tá? Transmissões por engrenagem. Ah, Rafael, por que esse motor é transmissão por engrenagem? Como é um motor pesado, de linha pesada, existe muito torque envolvido, tá? Então, uma transmissão por corrente ou por correia teria uma durabilidade muito pequena. Então, se torna viável uma aplicação de engrenagens para fazer a transmissão aí, o sincronismo. Ok? Pessoal, como que é aqui? Muito semelhante aqui, ó, a transmissão que eu mostrei na foto anterior, né? Por corrente e por engrenagem. Tá? Aqui, ó, virabrequim, comando de válvulas. Aqui eu vou ter os dois câmbios, as varetas, os balancins, né? E o acionamento das válvulas lá em cima. Porém, a diferença daquele slide anterior é que lá era uma corrente que fazia a união e aqui eu tenho a transmissão por engrenagem, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida aí, faz um comentário, dá um like aí para dar uma força no vídeo. Qualquer dúvida pode fazer algum comentário aí que eu responderia aí com o maior prazer, tá? Até a próxima. Valeu!